professor Renato já acabou de entrar aqui. Isso, já vejo ele aqui na tela. Com muitas expectativas e com muita alegria, professor Renato, nós o recebemos aqui, agradecemos desde já, né, pela sua oferta, né, tão generosa, tão gentil, né, pelo acolhimento ao nosso convite para fazer parte dessa rede colaborativa de professores e professoras que vêm se juntar a nós aqui no interior da Bahia, né, para ajudar nossos meninos, meninas, né, jovens, né, pessoas que estão concluindo agora o ensino médio. Então, seja muito bem-vindo. Então, uma boa noite para todos. Então, eu vou começar pela termometria. Voltando, meu nome é Renato. Eu moro em Niterói, Rio de Janeiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando... Eu estou bem longe de vocês. Um dia, quem sabe, no final do ano, com a nossa aprovação, eu vou aparecer de surpresa na escola. Tá bom? Será maravilhoso recebê-lo aqui, viu? Será muito bem-vindo. Vamos ver a possibilidade, porque a gente mora longe pra caramba um do outro. Mas o amor e a internet transformam as distâncias em coisas muito pequenas, né? Vou colocar uma reportagem de um jornal nos Estados Unidos, que é um texto de introdução. Então, eu vou botar o texto para ver se a gente consegue entender essas reportagens que a gente vê na televisão, em que é uma confusão danada de calor e temperatura. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler, cada um lê o texto, por favor. Nós vamos discutir o texto. Então, a pergunta Sim, é: professor. vocês entenderam o que o cara escreveu? Ele quis dizer que a intensidade do calor nessa região ela aumentou de uma forma nunca vista antes, até porque ele fala que uma onda de calor espetacular. Tem alguém que entendeu diferente? Moradores da costa leste dos Estados Unidos, eles procuravam uma forma de refugiar do calor. Então, eles procuravam locais mais frios, como lugares que tivessem ar-condicionado, piscinas, praias, para tentar amenizar o calor que estava muito alto nessa região. Muito bem. Então, o que está escrito aí está dizendo para mim que calor e temperatura são sinônimos. Certo ou errado? Hã? Veja só o que diz o texto. Os moradores da costa leste Professor, dos Estados Unidos nesse buscaram... caso, calor e temperatura, eles seriam sinônimos de quê? De energia? Não, eles são sinônimos. Sinônimos são Ah, a palavra que tem o mesmo significado. sim. Tá certo? Que tem o mesmo significado, mas são diferentes. Não entendi o que você falou. Ai, deixa quieto. Nada, fala, ué. Então vamos ler o texto. Faz de conta que nós estamos lendo o texto. Os moradores da costa leste dos Estados Unidos buscaram refúgio na sexta-feira das altas temperaturas em praias, piscinas, centros comerciais com ar refrigerado, enquanto o calor passou da casa do 40 graus Celsius. A temperatura em Newark, Nova Jersey, atingiu 42,2 graus Celsius.
superando o recorde histórico de 40 graus Celsius registrado em 2001. Então, você vê só o seguinte, a discussão entre o conceito de temperatura e o conceito de calor está exatamente aí, ó. Olha lá, ó. Enquanto o calor passou da casa de 40 graus Celsius. Isso está correto? Hã? Não está correto. O calor é energia. 40 graus Celsius é a temperatura. Então, são duas coisas diferentes. O que é temperatura do que é calor. Então, eu não posso representar o calor com a unidade de temperatura, porque são duas coisas diferentes. Tanto que no parágrafo depois ele diz a temperatura alcançou 42,2 graus Celsius. Então, por que lá em cima ele colocou que o calor era de 40 graus Celsius? Ele está dizendo para mim que as duas coisas são a mesma coisa. Concorda? E não são a mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes. Deu para entender? Por isso que eu perguntei se elas são sinônimos. O que ele está dizendo para mim no texto é que calor e temperatura são sinônimos. Ou seja, calor e temperatura para ele é a mesma coisa. E não é. São duas coisas diferentes. Então, agora, vamos trabalhar o conceito de temperatura e o conceito de calor. Tá? Quantas vezes ouviu me dizer, vem se sentar, a sopa já está na mesa, vai esfriar. Quantas vezes conversamos distraidamente e quando percebemos, o refrigerante que está sobre a mesa está quente. A sopa e o refrigerante sobre a mesa estão em contato com o ar, que tem certa temperatura, chamada temperatura ambiente. Depois de certo tempo, a sopa que estava mais quente que o ar vai resfriar. E o refrigerante que estava mais gelado vai esquentar. Então, o que representa o resfriar e o esquentar? A mudança de temperatura. Então, quando você coloca o refrigerante no ar, o ar troca calor com o refrigerante e troca calor com a sopa. Por quê? Porque eles têm temperaturas diferentes. Então, a gente diz que a temperatura está associada ao grau de agitação e o calor está associado à energia que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, está lá, ó, a sopa esfriou e o refrigerante esquentou. O que poderíamos explicar essa diferença? Diferença de calor? Por conta da temperatura do ambiente. Então, a temperatura do ambiente deveria ser maior do que a temperatura do refrigerante e menor do que a temperatura da sopa. Concorda comigo? Acredito eu que sim. Acreditando que sim? Então, veja só. Agora está dando para ver, né? Tá. Agora tá.
Então, você vê só o seguinte, ó. Quando eu pego olhando para a madeira ou para o metal que vocês estão sentados, você acredita que todo mundo, em termos de estrutura, está se movimentando? É o que está acontecendo aqui. O estado sólido é exatamente isso que você está vendo. As partículas, moléculas estão vibrando todas juntinhas, formando o sólido. Quando eu aqueço, então eu vou esquentar. Vou resfriar. Olha lá. Olhando para a temperatura. Depois nós vamos ver o que representa esse K. Vamos pensar só no número, tá certo? Então eu vou colocar o meu sólido no fogo. Ou seja, estou fazendo o que com ele? Estou esquentando. Esquentar significa o quê? Que eu estou dando calor. Estou dando energia. Então, calor é energia em trânsito. Então, olha lá. Quando eu ligo o fogão, o que aconteceu? Olha para a temperatura, não está aumentando? Olha para as bolinhas, não está aumentando o grau de agitação delas? Então, a gente associa a temperatura a esse grau de agitação. Deu para entender a ideia de temperatura? Mais ou menos. É Então, como se fossem moléculas que estão bem agitadas. exatamente. A temperatura está associada à energia de movimento das moléculas. Tá certo? Então, quando eu tiro o calor, o que está acontecendo agora? Antes, eu estava esquentando. Agora eu estou fazendo o quê? As moléculas estão. É, Não estão diminuindo? isso mesmo. Olha lá a temperatura. O que está acontecendo? Não está diminuindo? O grau de agitação dela está diminuindo. Por quê? Porque agora as moléculas que estavam agitadas com a energia alta cedeu o calor para o gelo. Quando ela cede calor para o gelo, a temperatura dela diminui. Olha lá. Então, agora eu digo que a 0 graus ela está completamente parada. Olha lá. Por isso que a gente diz que a temperatura está associada ao grau de agitação. Então, quando eu cedia calor, elas ganhavam energia, agitavam, temperatura aumentando. Quando eu coloco elas no ambiente de temperatura menor, o que aconteceu? A energia dela não diminuiu? Para onde foi essa energia?
Foi para o gelo. Por isso que quando você coloca o gelo dentro do refrigerante, o gelo derrete. Por que ele derreteu? Porque a temperatura do refrigerante era maior do que a temperatura do gelo. Então, ele cedeu energia para o gelo. Logo, o refrigerante aconteceu o que com ele? Gelou. Diminuiu a temperatura. E o gelo que ganhou a energia fez o quê? Aumentou a temperatura. Por isso que ele derreteu. Então, você vê que o conceito de temperatura ele está associado ao grau de agitação das moléculas. Tá certo? Isso é o que diferencia o sólido, olha lá o sólido, o líquido, olha lá o líquido, e o gás, olha lá o gás. Alguém já viu aquela competição de salto a 27 metros de altura? Por que que o atleta cai em pé? Exatamente pelo fato de aqui é sólido, está tudo juntinho. Aqui é líquido, continua juntinho. Só que aumentou o quê? O grau de agitação. Então a gente acha que a água ela é penetrável, ela é penetrável até uma determinada altura do salto. A partir daí, isso aqui é um chão duro. Quando você entra no gás, olha lá, ó. Olha lá. No líquido, temperatura de 28. No sólido, temperatura de 14. Então você vê, ó, baixa temperatura, baixo grau de agitação. Aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação. Aumenta muito a temperatura, aumenta muito o grau de agitação. Por isso que a gente diz que o gás ele é expansivo, né? As moléculas estão completamente separadas, coisa que não acontece com o líquido, continua junto. Simplesmente o que aconteceu foi a perda da forma. Olha lá. Da forma sólida. Quando entra o líquido, perde a forma sólida, passa a forma líquida, que é a representação das moléculas um pouco mais separadas. Né? Alguém já mergulhou de barriga em cima de uma piscina? Ou no mar? Sentiu dor na barriga? Hã? Por conta da Já, pressão? professor. Exatamente pelo fato da gente achar que a água ela é mole. A água não é mole, não. A água é dura pra caramba. Para você ter ideia, 20 centímetros numa lâmina de água consegue equilibrar um navio nela, de fundo plano. Exatamente. Ô, professor, eu posso Naquele... fazer uma pergunta? Pode, lógico. Não tem muito a ver, mas foi exatamente por conta dessa pressão que aquele submarino lá, ele implodiu, né? O da Ocean Gate. Não, lá é diferente. Lá é a questão
que a gente pode até conversar a respeito. Quando você está na superfície da Terra, o que acontece? Acontece que você está ao nível do mar, ou seja, você está recebendo pressão de toda a camada atmosférica da Terra. Então, essa camada atmosférica da Terra, ela faz uma força. Ao nível do mar, ela faz uma força de 1 atmosfera, que é a unidade de pressão. A cada 10 metros que você desce, aumenta 1 atmosfera. Eles estavam a 3.300 metros de profundidade. Então, eles estavam submetidos a 330 atmosferas de pressão. O que aconteceu? O casco não aguentou. Ele explodiu. É o que acontece quando a gente faz um mergulho, a profundidade aceitável, temos de 30 metros, a cada 10 metros você tem que parar, pressurizar o teu corpo todo, até que a pressão do teu corpo atinja a pressão da onde você está no líquido e continuar subindo. Por quê? Porque é a história que eu falo sempre para os meus alunos. Se a gente pega uma lata e você suga o ar da lata, o que acontece? Alguém já experimentou fazer isso? Hein? Ela vai amassar para dentro. Não Ela vai amassa para amassar? dentro. Por que amassou? Hein? Porque Por que tirou amassou? o ar que tinha lá dentro? Não entendi. Porque tirou o ar que tinha dentro? Exatamente. Você desequilibrou a pressão interna da pressão externa. A pressão externa ficou muito maior do que a pressão interna. Quando você tem a lata aberta, a pressão de dentro da lata é a pressão de fora da lata. Quando você tira o ar da lata, o que você fez? Você diminuiu a pressão. Ao diminuir a pressão do ar no entorno dela amassou. Foi exatamente o que aconteceu lá. A pressão do lado de fora dela era muito maior do que a pressão dela dentro. Então, a estrutura não aguentou. Deu para entender? É desse jeito que a gente toma refrigerante. Alguém já pensou por que o refrigerante sobe pelo canudo? Hein? Porque a gente está puxando ele, Puxando o quê? o É refrigerante. quando Não, o professor tá falando em questão, tipo assim, de agitar o refrigerante e depois não, abrir. Ah, sim, eu achei que era isso. não. Como é que você toma refrigerante? Não é no canudinho? Hã? Sim, Virando o copo mesmo, não, professor? Aí é o Não, todinho. no copo desce normal. O refrigerante no canudinho, ele tem que primeiro subir o canudinho, não é? Certo ou errado? Sim. E Você quem é que suga a faz, pressão que tem e quem é dentro que dele. faz ele subir? O ar. O ar da onde? Do lado de fora. O ar empurra o líquido
o líquido sobe pelo canudo. Então seria basicamente aquela história de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Porque quando o ar empurra, o ar passa a ocupar o lugar do líquido e o líquido passa pelo canudo. Seria É isso? isso aí, exatamente. 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 Deu para entender a ideia? Então, o que aconteceu lá foi exatamente isso. Tá certo? Então, toda vez que você tem um movimento, você tem uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é que fez o submarino explodir. É como se você pegasse a, a lata, como a gente estava falando da lata aqui, e sugasse o ar dela. O que aconteceu é o ar externo à, à lata amassou a lata. Você não precisa amassar. Foi o que aconteceu lá de baixo. Eles estavam a exatamente 330 atmosferas de pressão. E ele foi pressurizado a 1 atmosfera aqui ao nível do mar. A mesma coisa é o avião. Alguém já viu um filme em que a janela do avião abre? Quebra? Hein? Sim, professor. Por que que faz aquela ventania toda? Por conta da pressão atmosférica. Exatamente. A diferença de pressão. Porque quando o avião fecha aqui no aeroporto, ele fecha aproximadamente a 1 atmosfera. Ele começa a subir. A pressão do lado de fora é muito menor do que a pressão do lado de dentro. Então, o vento vem da onde? Vem de dentro do avião. Eu É digo assim, igualmente cidades que são situadas em lugares mais altos, a pressão atmosférica é muita. Tem pessoas que sentem aquele zumbido no ouvido por a conta pressão atmosférica é baixa. isso, baixa. O que é alta é a pressão do teu ouvido, exatamente. Por que que a gente está subindo a serra, a gente faz um bocejo? Exatamente para equilibrar a pressão do ouvido com a pressão externa. Quando a gente acaba o bocejo, a dor passa. Por quê? Porque a gente equilibrou a pressão. Deu para entender? Sim, professor. Então, tudo que aconteceu naquele barquinho submarino maluco foi uma bobagem que eles fizeram. Descer a 3.300 metros. O casco não tinha resistência para segurar essa diferença de pressão de fora para dentro. Tá legal? Muito bem. Ficou alguma dúvida ainda do conceito de temperatura e o conceito de calor? Não, professor. Então, fixando a ideia, a temperatura está associada ao grau de agitação e o calor está associado à transformação, o transporte de energia do corpo de maior temperatura, porque tem mais agitação, para um corpo de menor temperatura. Tá? Tá dando para ver aí? Não. E o que significa esse K aí que o senhor falou? Significa Esse K que o senhor falou aí?
Vamos falar nele agora. Tá dando para ver a apresentação ou não? Sim, Não. professor. Muito bem. Então, nós vamos falar na termologia. O que é termologia? É o estudo da temperatura e do calor. Então, termo, temperatura, logia, estudo. Então, a gente viu que o conceito de temperatura está associado à agitação das moléculas. E o conceito de calor está associado ao trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se A tem uma temperatura maior do que a de B, ela cede calor para B até que os dois atinjam a temperatura do equilíbrio térmico. Então, o calor não é uma coisa que vai ficar infinitamente entre dois corpos. O que acontece é, exato, transferência de energia até que a temperatura de B seja igual à temperatura de A. Atingiu as duas temperaturas, o que vai acontecer? Não tem mais sentido nenhum falar em calor, porque o calor é sempre um transporte de energia do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, nós vamos estudar, primeiramente, a termometria. Professora, a estudante Mariana Salles levantou a mão, acho que ela tem uma pergunta. Ela pode Pode fazer fazer, agora? Mariana. Pergunte. Eu queria dar um exemplo de como o senhor estava falando. Tipo, quando alguém está com febre, que a gente põe a mão na testa, aí a gente sente a primeira vez que a pessoa está com febre. Aí quando a gente põe a mão na testa da pessoa de novo, a gente já não já sente a mesma temperatura, porque o que a minha professora me ensinou é que a temperatura do corpo da pessoa que estava com febre já passou para outra, aí fica igual. Tipo, ela não consegue mais sentir a temperatura da outra pessoa, já fica igual. Na verdade é na mão, né? No contato, né? Por isso que a gente diz que o tato não mede nada. Que, na verdade, quando você bota a mão na testa da pessoa com febre, é o tato, né? Porque, veja, se você está lavando a mão lá na torneira e, de repente, uma pessoa diz para você, vê se ela está com febre. Dependendo da temperatura da tua mão, ela está pelando, né? Concorda? Porque quando ela está lavando a mão, a temperatura da mão dela está diminuindo. Logo, no instante que ela bota a mão, então vamos supor, temperatura dela diminuindo. Então, a mão está, por exemplo, a 17 graus. E ela está a temperatura de 36. A diferença de temperatura não é grande? Então, a sensação dela estar Sim. muito quente é grande, né? Deu para entender?
O tato não mede nada, né? Então você vê, por que que a gente usa casaco? Me diga. Por que que a gente usa casaco? Para crescer o frio. Para aquecer o frio? E frio aquece? Vamos pegar essa tua afirmativa aí. Você diz para aquecer o frio. Então, você está me dizendo que se você pegar uma galinha temperada e enrolar ela no casaco, ela assa. O que você acha? Não, professor. Não. Ué, como não? Se você me diz que o casaco esquenta o frio, se o casaco esquenta, a galinha vai assar. Tá certo? Então, o casaco, como cobertor, ele serve como isolante térmico. Ele não esquenta. Ele não deixa o teu corpo trocar calor com o meio externo. Entendeu ou não? Então, Sim, entendi. tem um anúncio das lojas pernambucanas que era interessante. Desde que eu era garoto, tinha esse anúncio. Era uma música em que dizia: se o frio bater na tua porta, não deixe ele entrar. Use cobertor comprado nas pernambucanas. Então, essa questão é uma questão que, de vez em quando, cai no vestibular, para ver se o aluno entendeu o que representa o isolante. Porque o frio é uma sensação da troca de calor do teu corpo com o meio, né? Eu gosto de mostrar para meus alunos em sala de aula, eu levo um termômetro e deixo o ar refrigerado ligado. E deixo o termômetro em cima da minha mesa. Aí eu peço para um aluno ir ver a temperatura do termômetro. Aí está lá, 26 graus. Aí eles falaram, não é possível ser 26 graus. Eu estou morrendo de frio. Então, como é que uma pessoa pode sentir frio a 26 graus? A gente esquece que o ar refrigerado ele é um desumidificador. Ou seja, o que significa dizer que quanto mais seco está o ambiente, mais fácil você evapora o teu suor. Por exemplo, aí em cima, no Nordeste, a temperatura ela é a mesma temperatura do Rio de Janeiro. Porém, no Rio de Janeiro, a umidade relativa do ar é de 80%, 75%, 80% em média. E no Nordeste é 60%. Então, essa diferença de umidade é que dá a sensação de frio. Por isso que o frescor, quando um sol 40 graus, você entra na água e sai. Por que você sentiu frio? Você sentiu frio porque a água está gelada. Então, a tua pele está trocando calor
com a água. Enquanto a sua pele troca calor com a água, você tem a sensação de frio, né? Tá certo? E aí, como é que a gente vai medir a temperatura do corpo? A gente vai fazer a interação de um aparelho, que é o termômetro, com debaixo do braço. Então, para eu sentir que o cara está com febre ou não, eu tenho que ver a escala do termômetro. Normalmente é de mercúrio. Agora, então, como o mercúrio está difícil de se comprar, usa-se álcool colorido. Então, quando você coloca, você zera o termômetro e coloca debaixo do braço, o que vai acontecer é que o líquido vai se dilatar até onde? Vai se dilatar até aonde a escala de temperatura mostra a temperatura do teu corpo. Então, a gente observa que nós precisamos de escalas termométricas, ou seja, escala em que o meu termômetro vai ser expresso, porque aqui no Brasil a gente usa o Celsius. Nos países ingleses, da língua inglesa, usa o Fahrenheit. E, cientificamente, a gente usa a escala Kelvin. Por isso que aparece lá, naquela simulação, o K é da escala Kelvin. Tá certo? Então, a coisa não pode ser feita de qualquer maneira. A natureza, ela tem o que a gente chama de pontos fixos. Quais são os pontos fixos da natureza? Ao nível do mar, você tem o gelo derretendo a 0 graus Celsius, e o vapor a 100 graus Celsius. Então, é o que eu digo sempre. Quando você liga o fogão, bota a água para esquentar, no instante que ela entra em ebulição, está fervendo, você pode diminuir a quantidade de gás que você está queimando. Por quê? Porque ela já atingiu 100 graus. Então, ela não vai passar de 100 graus. Com a panela, obviamente, com a panela que não é a panela de pressão. Então, os dois pontos fixos da natureza é o 0 Celsius no gelo e o 100 graus Celsius no 100 graus Celsius no vapor. Então, ó, a escala Celsius vai ficar lá, 0 no gelo e 100 no vapor. Então, a minha escala vai ficar aqui, ó, dividido em 100 partes iguais, de 0
a 100. Então, importante. Ah, mas eu posso montar uma escala? Pode montar uma escala, lógico que pode montar uma escala que você quiser. Contanto que você obedeça às condições de fusão e de vaporização. Então, na escala Celsius, você tem o 100 e o 0. Na escala Fahrenheit, deixa eu ver se está aqui. Na escala Fahrenheit, o 0 da Celsius corresponde ao 32 da Fahrenheit. O 100 do Celsius corresponde ao 212 da Fahrenheit. Então, na escala Fahrenheit, aquela escala lá dos termômetros nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem os dois pontos fixos, em que arbitrariamente colocou-se 32 e 212. Tá certo? Na escala Kelvin, que é a escala científica, olha lá, a gente chama ela de escala absoluta. Por quê? A menor temperatura possível, até agora, evidentemente, é o 0 graus Kelvin, que a gente chama de zero absoluto, que a gente chama aquilo que a gente viu lá na simulação, em que as minhas partículas estão paradas, não vibram mais. Por isso que ele é chamado zero absoluto. A agitação zero, né? E aí, evidentemente, que a gente mora em países diferentes, a gente precisa relacionar essas três escalas. Na verdade, era um monte de escala. Então, ficaram essas três: o Celsius, de 0 a 100, o Fahrenheit, de 32 a 212, e o Kelvin, de 273 para 273. E aí a gente vai montar o que a gente chama de função termométrica. Então, a gente vai montar a função termométrica. Olha lá. Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Vou pegar uma reta e traçar no meio das escalas. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a temperatura Celsius. Nesse ponto aqui, eu tenho a temperatura Fahrenheit. Nesse ponto aqui, eu tenho a temperatura Kelvin. Então, a função termométrica, na verdade, vai ser uma proporcionalidade, né? Esse segmento está para esse segmento, assim como esse segmento está para esse segmento, assim como esse segmento está para esse segmento. Ou seja, TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TF menos 32 está para 212 menos 32, assim como TK menos 273 está para 373 menos 273. Aí a gente cai
no que a gente chama de função termométrica. Então, olha lá. A relação entre TC, TK e TF, você tem as funções aí. Tá certo? Que é a matemática, né? Disso aqui, né? Alguma pergunta? Perguntas? Tem um momento não, professor. Então, você vê que, na verdade, é uma proporcionalidade, né? Entre segmentos. E o que é mais interessante, que é uma função, a gente chama isso aqui de uma função linear, né? Vai cair numa reta. Olha lá. O gráfico Fahrenheit por Celsius dá uma reta. O gráfico. Isso aqui é importante. O gráfico. Olha lá, ó. O 0 graus Kelvin corresponde ao menos 273 graus Celsius. Então, você pode dizer, o 0 absoluto, na escala Kelvin, corresponde à temperatura de menos 273 graus,15 Celsius. Ou seja, é a situação em que você tem a mínima temperatura. Tá? Então, tudo se transforma numa função linear porque, na verdade, são duas variáveis, né? A variável θ em Celsius e a variável T em Kelvin. Ou a variável F em Fahrenheit e a variável C em Celsius, né? Tá certo? Alguma dúvida? Eu Então, mesmo não, professor. o povo escondido. Cadê o povo escondido? Eu também não tenho nenhuma. Nenhuma dúvida, não. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Amanhã mesmo, eu estou mandando para a coordenadora a primeira apostila, que é essa apostila de termometria, que tem os exercícios e tem o gabarito, tá? Para vocês tentarem fazer, porque a gente só vai se encontrar daqui a uma semana. Tá certo? Certinho, professor. Então, semana que vem a gente se vê. Muito obrigada por essa super aula. Agradecer, né? Estou vendo aí os meninos, as meninas batendo palmas, né? E sinalizando positivamente. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Gratidão é a palavra. Que Deus o fortaleça, abençoe e que a gente siga aí se encontrando para cada vez mais fazer e potencializar essas aproximações RJBA. Até a semana que vem. Muito obrigada.